Olá, pessoal! Nós, acadêmicos do curso de Agronomia da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, vamos apresentar um seminário sobre os métodos de melhoramento de plantas. Começando pelo método genealógico pedigree, ele é um método com controle parental detalhado, em que em qualquer etapa do programa pode-se identificar a planta ou a progenie em relação aos antecessores. Esse método necessita de controle por cadernetas, planilhas de campo, planilhas eletrônicas e colheitas individuais de plantas ou de linhas, com etiquetas para identificação individual, o que aumenta o volume de trabalho, mas ele proporciona uma maior precisão e qualidade na obtenção de linhas puras. Essa seleção é realizada em todas as gerações a partir de F2, onde são selecionados os indivíduos que poderão originar as melhores progênies. Ou seja, os indivíduos eles são selecionados e avaliados pelo teste de progenie, esse teste de progenie ele é a avaliação da constituição genética dos genitores com base no fenótipo de seus descendentes. Então, a partir da geração F2 à geração F4, é avaliado os caráteres de alterabilidade, e da geração F5 em diante são os caráteres de média a baixa herdabilidade, como, por exemplo, a produtividade. Então, no método genealógico, há uma pressão de seleção, onde nas gerações iniciais são avaliados os caráteres qualitativos, como a cor e a forma dos frutos, e nas gerações posteriores são os caráteres quantitativos, como a altura da planta, o número de frutos, o diâmetro e os dias até a floração. O método genealógico ele é um método de seleção de plantas individualmente a partir da geração F2, com uma avaliação da progenie separadamente. Então, a geração F2 ela deve ser conduzida em condições representativas de cultivo, ou seja, para que as plantas elas possam ser avaliadas individualmente, as plantas fenotipicamente superiores são selecionadas já em F2 e colhidas separadamente. Cada uma dessas plantas selecionadas na geração F2, ela é conduzida em uma fileira em F3. Assim, as linhas da geração F3, elas são avaliadas durante todo o ciclo da espécie. E por essa avaliação de progênies, são selecionadas individualmente as superiores. Cada planta da F3 selecionada, ela é conduzida em uma fileira da geração F4. E assim, como feito anteriormente, as superiores F4 elas são submetidas à seleção individual. Ao final dessa geração F4, o nível de homozigose ele já está bem elevado. Assim, grande parte do número de progênies ele já apresenta uniformidade em caráteres desejados. Consequentemente, a geração F4 para frente, ela deve ser baseada principalmente no comportamento das progênies e não mais na variação individual das plantas. Então, as linhas promissoras e uniformes, elas devem ser colhidas em massa e destinadas aos seus ensaios de produtividade. Então, aqui se tem o esquema do método genealógico, onde foi selecionado com base no genótipo dos dois genitores, onde o genitor A é uma pimenta do tipo dedo de moça, que ela é uma pimenta considerada picante, e o genitor B, que ela é uma pimenta com sabor adocicado e levemente picante, a pimenta cambuci, que é também conhecida como chapéu de frade. Através desse cruzamento entre esses dois genitores, obteve-se o híbrido F1, que é o híbrido da imagem C. Para se obter esse híbrido, teve que ocorrer vários cruzamentos, como por exemplo, na imagem D, é uma amostra dos frutos da população F2, onde a população F2 ela é selecionada as melhores plantas com base no fenótipo, ou seja, com base na cor e na forma das pimentas, as mais bonitas, com melhor cor e melhor forma, são selecionadas para que haja um cruzamento, para que chegue até o híbrido F1, que é o híbrido esperado. As vantagens desse método é que ele descarta os genótipos inferiores em gerações precoces
Ele é altamente efetivo para caráteres de alta herdabilidade. Ele propicia a expressão dos caráteres sob seleção em diferentes ambientes, local ou ano, e é um método que demanda muito empenho do melhorista, pois todo o avanço nas gerações ele é baseado na seleção artificial feita por ele. E as desvantagens desse método é que os experimentos com populações maiores e mais detalhado, ele demanda muita mão de obra e controle do melhorista. Ele demanda registro, que são as anotações das etapas avançadas, e ele não permite um cultivo fora da estação ou da região de cultivo. E ele é um método ineficiente para caráteres de baixa herdabilidade e em ambientes estáveis ele compromete o êxito da seleção. O método de seleção massal ou populacional de plantas é o método mais antigo do melhoramento. Ele é baseado no fenótipo. Então, seu principal uso é para a obtenção de novas variedades de espécies vegetais que ainda não foram muito trabalhadas geneticamente ou para aqueles caracteres que têm alta herdabilidade. Tem maior chance de passar os seus genes para a próxima geração aqueles indivíduos que produzirem mais sementes. Uma desvantagem é que a condução da população segregante precisa ser feita nas condições de plantio. Não é possível fazer esse processo na casa de vegetação. O principal objetivo deste melhoramento é aumentar a frequência dos alelos favoráveis, melhorando as características dessa população. As vantagens deste método. É simples e rápida a sua execução. Você consegue eliminar indivíduos com fenótipos indesejáveis ou até mesmo que tenham menos competitividade. As desvantagens, ele só pode ser aplicado com êxito naqueles caracteres com alta herdabilidade. Aqueles caracteres com baixa herdabilidade acabam se perdendo, não sendo selecionados. E como a seleção é com base no fenótipo, características que talvez sejam interessantes acabam também ficando de fora desse processo selecional. Este é o método mais simples na condução de plantas de gerações segregantes. Então, após a hibridação artificial entre linhagens parentais selecionadas, que têm divergência genética, as plantas das gerações F1 até F5 são colhidas todas juntas em bulk. Retira-se uma amostra de sementes que vão dar origem à próxima geração. Após 5 a 6 gerações de autofecundação, nós vamos ter uma população no qual os indivíduos serão praticamente homozigotos, mas com variabilidade genética. Então, nesta etapa, se faz a seleção de plantas individuais baseadas na aparência dela. Assim, esse diagrama mostra que de F2 até F4, nós vamos ter a seleção das melhores plantas, a colheita em bulk e a semeadura em linha cheia. Em F5, nós vamos ter semeadura de planta espaçada. E em F6, cada planta vai dar origem a uma linha desta geração, de onde serão selecionadas as melhores linhas. Estas linhas, então, as melhores, vão ser comparadas para o ensaio de rendimento. Após o lançamento das variedades, então, aquelas que melhor trouxeram as características selecionadas, nós teremos a multiplicação. O método de seleção Single Seed Descent, ou SSD, descendente de uma única semente, é uma técnica de avanço de gerações após cruzamento, onde coleta-se uma semente por planta, sem efetuar a seleção nas gerações iniciais de autofecundações. Para o aumento da homozigosidade
dos descendentes e a obtenção de linhagens. Este é atualmente o método mais utilizado para o melhoramento de plantas autógamas. No método SSD, a partir da geração F2 é feita a colheita de uma única semente por planta de todas as plantas. Então, essa semente será utilizada para plantar a geração seguinte, quando esse procedimento será repetido, geralmente até F5 ou F6. Então, nesse método, a seleção natural não influencia as populações, a não ser que os genótipos não produzam pelo menos uma semente. Então, por isso as populações segregantes podem ser plantadas fora da época normal de plantio, entre safra, por exemplo, ou em qualquer ambiente, na casa de vegetação. É outro exemplo. Então, pela possibilidade de conduzir as populações segregantes durante a entre-safra, a gente pode reduzir o tempo necessário para a obtenção das linhagens puras e, consequentemente, para a obtenção de uma. Aqui nós temos uma representação, então, do procedimento em que até F2 se utiliza uma única semente de cada planta para se conseguir um plantel homogêneo dessa espécie. Quais são as vantagens? É um método que tem mais chances de manter a variabilidade da geração F6, que fica muito similar à da geração F2. A seleção próxima à homozigose, sem a interferência dos efeitos não aditivos. Você consegue produzir várias gerações por ano. É um método rápido para obter as linhagens homozigotas. As gerações ficam fora do ambiente de cultivo. Já as desvantagens. Muitas plantas podem não produzir semente ao longo da geração, inviabilizando o processo. Método de reto cruzamento. O método de reto cruzamento é um procedimento onde se permite transferir um gene ou poucos genes de um parental denominado PD, não recorrente ao doador, a outro parental recorrente, chamado PR. Esse material PR é um cultivar de grande interesse comercial, mas apresenta um defeito grave para seu cultivo. Esse defeito é corrigido com o gene transferido do parental doador. O reto cruzamento é o cruzamento de um descende com qualquer um dos seus genitores. O genótipo se torna cada vez mais parecido com o pai com que está sendo reto cruzado. O objetivo do método de reto cruzamento vem em conta de corrigir um ou dois fatores de materiais superprodutivos. Entre as vantagens e as desvantagens do método de reto cruzamento. Entre as desvantagens está a liberação de genótipos excepcionais obtidos por outros métodos de melhoramento, que pode tornar o parental recorrente ultrapassado. O tempo gasto para se obter um novo genótipo pode se tornar obsoleto a este cultivar. E é um método muito trabalhoso e é mais adequado para a transferência de um ou poucos genes. Entre as vantagens, dispensa-se os testes finais dos novos cultivares obtidos. O cultivar já é conhecido tendo passado o período de testes pelo agricultor. É um método com alto nível de previsibilidade de resultado, pois apenas o caráter em transferência precisa de ter herdabilidade alta. O programa de reto cruzamento pode ser conduzido fora da região onde o cultivar é utilizado e confere características de excelência a genótipos excepcionais. Nesta imagem, podemos estar observando como funciona o método de reto cruzamento, onde na imagem está representado que a cada geração nova feita a partir do reto cruzamento, mais percentual do gene recorrente estará no final do cultivar. Ou seja, então o material doador, o genitor doador, cada vez mais terá seu
defeito corrigido, então com isso busca-se uma planta com quase 100% de material recorrente, tendo corrigido todos os seus defeitos. Seleção recorrente. A seleção recorrente é uma técnica de melhoramento de populações que tem por objetivo a concentração de alelos favoráveis, mantendo a variabilidade genética da população. As populações melhoradas através da seleção podem ser utilizadas diretamente como variedades de polinização aberta ou então para a obtenção de linhagens endogâmicas utilizadas na produção de híbridos. O que significa recorrente? Bem, recorrente significa repetir os mesmos processos, ciclo após ciclo de seleção, tornando o processo da acumulação de alelos favoráveis, ou seja, um processo contínuo. E dentro de um ciclo de seleção recorrente envolve-se basicamente 4 fases: a obtenção da progênie, avaliação da progênie, seleção e recombinação. O método de seleção recorrente divide-se em 2 formas. A primeira foca no indivíduo, observando apenas o fenótipo da planta, onde pode ser chamado de seleção recorrente fenotípica ou seleção massal, onde se escolhe os melhores indivíduos, contribuindo especialmente para a resistência de doenças. A segunda maneira é no âmbito das famílias, considerada mais eficiente por se basear na avaliação de algum tipo de progênie, o que permite ao melhorista fazer avaliações em ensaios com repetições conduzidas em diferentes ambientes. Vantagens e desvantagens do método de seleção recorrente. Vantagem: a obtenção de maior variabilidade genética pelo intercruzamento de múltiplos genitores, a oportunidade para a ocorrência de recombinações devido ao intercruzamento sucessivo e o aumento cumulativo da frequência de alelos favoráveis e a facilidade para a incorporação de germoplasma exótico na população. A desvantagem obtida neste método é a dificuldade de realizar um grande número de cruzamentos tem limitado o emprego da seleção em populações de plantas autógamas.